O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sob uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles, e desceram da montanha. Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se alguns instantes, por favor. Nós estamos celebrando hoje a memória de São Policarpo. São Policarpo, bispo de Esmirna. São Policarpo, que significa o nome Policarpo. Policarpo vem do grego, significa muitos frutos. Policarpos. É um homem que realmente produziu muitos frutos. Ele morreu no ano de 155, imagine, com mais de quase 90 anos de idade. Viveu bastante para aquele tempo. E com a idade em que ele estava, quase 90 anos, ele era bispo da cidade de Esmirna, diocese de Esmirna, e ele conheceu os apóstolos, aqueles que conheceram Nosso Senhor. Ele foi discípulo de um dos discípulos de São João Evangelista. Então ele teve contato com os apóstolos que conheceram Nosso Senhor. Portanto, a testemunha é muito próxima de Nosso Jesus Cristo. Ele foi contemporâneo de 2 grandes santos. Um deles ainda jovenzinho, tinha Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu. Santo Irineu fala dele, o conheceu quando era pequeno, e descreve de que São João Evangelista, quando escreveu o Apocalipse, e quando fala do anjo da igreja de Esmirna, fala de São Policarpo. E quando ele foi para ser martirizado, aí já falo não de Santo Irineu, que não foi martirizado, mas de Santo Inácio. Santo Inácio escreveu para ele e esteve com ele em Esmirna antes de partir para o martírio. É o tempo feliz em que os santos se conheciam, em que os santos conviviam, porque haviam muitos santos para conviver. E ele, quando estava para ser morto, ele foi queimado vivo, uma morte terrível. Foi levado no patíbulo, por quê? Porque não quis negar a sua fé. Foi colocado numa grande fogueira, queriam pregá-lo no poço onde ele ia ser queimado,
E ele disse: não, Deus que me deu forças para chegar até aqui, vai me dar força para não fugir do martírio. Ele enfrentou. E apenas amarraram a ele, depois tocaram fogo, aquilo começou a queimar, mas antes ele fez uma linda oração que anotaram e que ainda hoje existe. É o relato mais antigo de martírio que a igreja conserva consigo. E as testemunhas da época contam que quando ele era queimado, a labareda subiu, sentiu-se em toda a praça um suave perfume de incenso. Era verdadeiramente um homem que morria, uma alma perfumada. Que beleza! E aí vem logo a pergunta: nós aqui somos chamados a morrermos mártires, como morreu São Policarpo? Não, nem todos. Mas somos chamados a fazer aquilo que ele fez, dar bons frutos. E o principal fruto que nós devemos dar é aquele que nos descreve a carta de São Paulo aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, como queiram. A discussão do autor aí não vou entrar nela agora, mas São Paulo aos Hebreus, ele vai dizer aqui que a fé é a antecipação daquilo que se espera. O que é, afinal de contas, a fé? Se eu fosse perguntar para um de vocês aqui o que é a fé, para uma pessoa mais nova aqui, o que é a fé? Cada um ia dar uma resposta, mas a fé é algo mais simples e mais ao alcance do que imaginamos. Todos nós, desde jovenzinhos, praticamos atos de fé, fé natural, sem nos darmos conta. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A criança nasce, se desenvolve, começa a falar, começa a entender, começa a interagir, conversar. Nunca ouvi dizer que uma criança perguntasse para a mãe como é que ela prova que ela é mãe dele. Já ouviram isso? Não pergunta. Simplesmente acredita. Faz um ato de fé na palavra da mãe que está ali. A criança desenvolve um pouco mais e vai para o colégio. E os professores ensinam as coisas todas que nós aprendemos. Então, o tamanho do Sol, o tamanho da Lua, a distância que vai da Terra à Lua. E o professor explica. Alguém aqui já perguntou: professor, como é que o senhor prova que realmente são tantos quilômetros assim? Ninguém pergunta isso. Acredita. A gente cresce um pouco mais e o pai e a mãe nos mandam ir na padaria. Vai comprar 5 pães de 50 gramas, o famoso pão francês. Aí vai para casa, para a padaria, vai lá e compra. Alguém já levou uma balança para poder ver que tem 50 gramas mesmo? Ninguém leva. Por quê? Porque acredita. Faz um ato de fé no padeiro. Vai acompanhando o pai ou a mãe para o supermercado. Está escrito ali 1 litro de leite. Alguém mede para ver se tem 1 litro mesmo? Pesa, mede? Não. Acredita. E olha, se a gente fosse levar a balança, ia ter muita surpresa. É possível? Mas uma coisa é certa. Nós que acreditamos no homem, no semelhante, e nós sabemos que o homem mente, engana, se engana, erra, e a gente acredita. E tem dificuldade de acreditar em Deus, que não é capaz de mentir, em Cristo, que é a verdade, e a verdade não é capaz de mentir. E eu tenho dificuldade de acreditar. Hoje somos convidados a entrarmos no caminho da fé. E a fé vai antecipar aquela alegria que tanto esperamos. A fé é que fortalece o homem e que faz com que ele chegue ao cúmulo de, num patíbulo, ser queimado vivo, porque por defesa da fé. E porque ele também recebeu de Deus essa fé. Esta fé tem que ser alimentada, porque ela pode ser aumentada, como ela pode ser diminuída. E para esta fé que nós somos hoje convidados. Mas não respondi ainda a pergunta que fiz. Nós não somos chamados, já sabemos, todos aqui a sermos mártires. Nem todos, pode ser que tenha alguém aqui, é possível, mas não é o chamado comum dos homens. Mas a palavra martírio, ela significa testemunho. Falamos agora do testemunho que acreditamos dos homens e do testemunho de Deus, de Cristo. Nós agora somos convidados a isso, a sermos testemunhas.
Se for necessário, derramando sangue. Mas se não for necessário, testemunhando do mesmo modo, dando o bom exemplo. Isso qualquer um aqui é capaz de fazer. E qual é o sacrifício que Deus espera de nós? Todo o sacrifício para o qual fomos chamados. Não precisa procurar. E um lindo sacrifício que podemos fazer todos os dias, dos mais novos aos mais velhos, é aquilo que a liturgia chama tão lindamente o sacrifício dos lábios, a oração. Falar com Deus, que beleza! Falar com Deus, que maravilha! Falar com Deus significa dirigir a palavra a Ele, é a mesma coisa que rezar. Mas quando alguém fala com o outro e cumprimenta, e o outro é educado, eu digo uma palavra para o outro, o que acontece? Ele responde. E eu que sou educado, sei falar, mas sei também escutar. E ele, Deus, escuta aquilo que eu falo. Oração. E nós escutamos o que Deus nos fala? Meditação. Quando o homem medita, é Deus quem fala. E o Evangelho conclui dizendo que uma nuvem que desce sobre João, Pedro e Tiago, e que agora desce sobre todos nós aqui na Santa Missa, e uma voz de dentro da nuvem que diz: este é o meu Filho amado, Cristo, escutai-o. Somos chamados a escutar. Que beleza! Guardem essas 3 lições da liturgia de hoje. Testemunhar é o martírio. Falar com Deus, oração. Escutar a voz de Deus, meditação. Que beleza! Se levarmos a sério essas 3 lições da liturgia de hoje, é suficiente para conduzir qualquer um de nós ao céu e para produzirmos, como São Policarpo, boas obras na vida presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.